Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SpaceX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já estamos na aula de número 66. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos continuar aí com os fenômenos ondulatórios. Vamos falar aí rapidamente sobre difração, polarização, interferências construtivas e destrutivas, ondas estacionárias e falaremos também rapidamente sobre interferência em duas dimensões. Vamos terminar aí com a resolução de 2 exercícios do nosso material e teremos também mais 2 exercícios extras. Então prepare o seu caderno e vamos começar! Então, dando continuidade aí ao nosso assunto de ondas, vamos começar aí com a parte de difração. Bom, difração é o poder que a onda tem de contornar os obstáculos, e isso é explicado aí pelo princípio de Huygens. Então, é como se esse ponto aqui, ele vai chegar aqui, ele vai se transformar numa fonte secundária de onda, tá certo? Por isso que nós teremos outras ondas aqui, e aí você vai pegar vários pontos que estão aqui, olha só, cada ponto que estiver aqui vai ser uma fonte secundária de onda. Aí você vai pegar a intersecção da frente de onda de cada pontinho desse e você tem aí a onda contornando esse obstáculo, tá certo? Então, esse é o fenômeno da difração. Temos também a polarização. Vamos pegar aqui uma onda circularmente polarizada. Repare que ela está oscilando tanto na direção vertical quanto na direção horizontal, tá certo? E aqui nós temos um dispositivo chamado de polarizador. Repare que após a passagem da onda pelo polarizador, nós só teremos aqui a oscilação da onda na direção vertical, para você que está visualizando aí a tela do seu dispositivo. Então, dessa forma, nós polarizamos aqui, olha, a onda, ok? Bom, ainda temos a interferência, né? O fenômeno da interferência. Vamos estudar aí a interferência construtiva. Então, vamos pegar aqui dois pulsos, tá? Eu tenho aqui esse pulso da esquerda que tem uma amplitude A1, ele se desloca para a direita, e nós temos aqui esse outro pulso com uma amplitude A2 se deslocando para a esquerda. Repare que esses dois pulsos vão chegar aqui no ponto P, tá certo? E nós vamos observar uma interferência construtiva, em que as amplitudes se somam, tá certo? Após a interferência, repare que cada pulso continua o seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Ok? Essa aí é a chamada interferência construtiva. Continuando aqui com o assunto de interferência, agora a interferência destrutiva. Vou pegar então, é uma figura que vai nos auxiliar aqui a estudar a interferência destrutiva. Novamente, nós temos aqui dois pulsos se propagando aqui nesse meio, tá? Numa corda, por exemplo. Repare que eu tenho uma inversão de fase, por exemplo, do pulso 2 aqui, olha, com relação ao pulso 1, tá certo? E aí, quando esses dois pulsos chegarem aqui no ponto P, nós teremos aqui uma interferência destrutiva, de tal forma que as amplitudes agora não vão se somar, claro, nós vamos subtrair, porém, os pulsos continuam seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Essa é a chamada interferência destrutiva, ok? Temos ainda o assunto de onda estacionária. Bom, chamamos de onda estacionária como resultado de uma interferência unidimensional de duas ondas iguais que se propagam em sentidos opostos, semelhante ao que nós acabamos de ver aqui na interferência destrutiva. Ok? Nós temos aqui N, que são os nós, os pontos aí em que a amplitude é zero, a amplitude resultante é zero. Então, nós teremos aí uma interferência destrutiva e nós teremos os ventres, tá? Representado aí pela letra V, que aí teremos as amplitudes máximas aí da onda estacionária, ok? E lambda o comprimento de onda da onda estacionária, tá certo? Repare o seguinte, olha, nós temos aqui a distância entre dois nós consecutivos. Isso corresponde à metade do comprimento de onda, ok? E a distância entre, por exemplo, esse ventre aqui e esse nó, 1/4 de comprimento de onda, ok?
está aí a parte de onda estacionária. Bom, para concluir esse assunto, vamos falar rapidamente da interferência em duas dimensões. Vamos pegar aqui duas fontes, a fonte F1 e a fonte F2, produzindo ondas. Por exemplo, você pode imaginar aí a superfície de um lago bem calmo, então essas duas fontes aí fornecendo essas ondas com a mesma frequência e também com a mesma amplitude, tá certo? Ondas coerentes e também em concordância de fase. Bom, na figura, as linhas tracejadas representam os vales, já as linhas cheias representam as cristas. Os pontos representam as interferências, ok? Bom, as intersecções das linhas cheias e também as intersecções das linhas tracejadas representam as interferências construtivas. Agora, as intersecções das linhas cheias com as linhas tracejadas representam as interferências destrutivas. Tá certo? Bom, para identificar o tipo de interferência que ocorre, por exemplo, nesse ponto P que está aí na figura, tomamos a diferença entre os comprimentos, tá certo? Dos caminhos x1 e x2, representado também aí na figura, ok? Então, você está visualizando aqui, olha, a distância x1 da fonte até o ponto P e a distância x2 da fonte F2 até o ponto P. Tá certo? Não foi representado aqui, senão vai ficar muito cheia essa figura, né, de informação. Ok? Bom, vamos pegar essa diferença de caminho. Isso aí vai ser igual a um número inteiro de meio comprimento de onda. Tá? Para n par, a interferência será construtiva. E para n ímpar, a interferência será destrutiva. Tá certo? Agora, para as fontes que estão em oposição de fase, né, defasada aí, por exemplo, de π radiano, vamos inverter a regra que nós acabamos de explicar, a regra acima. Tá certo? Então vamos lá, vamos trabalhar. Pegue aí o nosso material, página 120, questão de número 16. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a resolução dessa questão. Observando a figura, você já observou aí que nós temos L, o comprimento aí da corda, igual a 3 meios de comprimento de onda. Tá certo? De tal sorte, então, que o comprimento de onda vai ser igual a 2/3 de L, ok? Já o ponto P vai executar o MHS, o que vai me dar como alternativa correta a letra D. Ainda na mesma página, questão de número 17. Também espero que você tenha feito uma leitura atenciosa aí do enunciado, uma questão bem simples, então vamos lá, vamos para a solução. Bom, repare o seguinte, da figura da questão acima, aliás, né, da figura da questão acima até, nós identificamos que o comprimento de onda é 2/3 de L. E de acordo com o enunciado dessa questão 17, tá? Então, eu posso encontrar o comprimento de onda, observando aí o que foi dado no enunciado em termos de comprimento L, encontramos 10,4 metros para o comprimento de onda, dessa onda aí nessa corda, ok? Utilizando a equação fundamental aí, olha só, velocidade igual a lambda vezes a frequência, eu tenho a frequência igual à velocidade sobre o comprimento de onda. Então, de acordo com os dados que foram dados no enunciado e do que nós encontramos aí no item na resolução anterior, encontramos a frequência valendo 0,25 Hz, o que me dá como alternativa correta a letra B. Ok? Vamos lá então para um exercício extra. ITA. Uma onda transversal é aplicada sobre um fio preso pelas extremidades, usando-se um oscilador cuja frequência é de 50 Hz. A distância média entre os pontos que praticamente não se movem é 47 centímetros. Então, a velocidade das ondas nesse fio é... Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado, então vamos lá, vamos para a solução aí dessa questão. Bom, você sabe das ondas estacionárias que a distância entre dois nós é meio comprimento de onda. Tá? Então, lambda sobre 2 igual a 47 centímetros, de acordo com o que foi colocado no enunciado. Então, o comprimento de onda fica valendo aí 94 centímetros, ou seja, 0,94 metros. Ok? Eu tenho a frequência, vou usar a equação fundamental, lambda vezes F. Então, vou encontrar a velocidade aí valendo 47 metros por segundo. Então, a alternativa correta, letra A. Questão bem simples essa aí do ITA. Então, vamos lá para a nossa última questão extra. Prometo. A figura 1 ao lado,
apresenta a configuração de uma onda estacionária que se forma em uma corda inextensível de comprimento L maiúsculo e densidade linear μ, quando esta é submetida a oscilações de frequência constante F0 através de uma fonte presa em uma de suas extremidades. A corda é tensionada por um corpo homogêneo e maciço de densidade ρ, preso na outra extremidade, que se encontra dentro de um recipiente inicialmente vazio. Considere que o recipiente seja lentamente preenchido com um líquido homogêneo de densidade delta minúsculo, e que, no equilíbrio, o corpo M maiúsculo, fique completamente submerso nesse líquido. Dessa forma, a nova configuração de onda estacionária que se estabelece na corda é mostrada na figura 2. Nessas condições, a razão ρ, delta, entre as densidades do corpo e do líquido é... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver essa questão. Espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno e resolvido essa questão. É uma questão bem legal, essa questão da AFA. Então, vamos lá. Na figura 1, nós vamos concluir que o comprimento de onda dessa onda é igual ao próprio comprimento da corda. E da equação fundamental, eu vou encontrar a velocidade dessa onda nessa corda, L vezes F0. Tá certo? Em que F0, de acordo com o enunciado, é a frequência do oscilador. Já na figura 2, eu vou concluir que, nesse caso, vamos chamar até de novo comprimento de onda, eu vou ter lambda' igual a metade do comprimento da corda. Tá certo? E da equação fundamental, eu vou encontrar aí que V2 é L vezes F0 dividido por 2. Tá? Também vai ser lambda' vezes a frequência. Tá? Bom, como é que eu encontro a velocidade de uma onda em uma corda utilizando tração? Estão lembrados? A velocidade, então, é igual à raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear da corda, no caso. Então, eu tenho V1 igual ao peso sobre a densidade linear e V2, já que o objeto está imerso em um líquido, vai ser o peso menos o empuxo, tá certo? Dividido aí pela densidade linear da corda. Densidade linear, essa aqui é a mesma, claro, você não está mudando a corda, ok? O que eu vou fazer aqui é elevar as velocidades ao quadrado. Então, fiz isso, elevei as velocidades ao quadrado, tá certo? E agora, eu vou utilizar as duas relações lá de cima, olha, em que eu tenho V1 igual a L vezes F0 e V2 igual a L vezes F0 dividido por 2. Vamos substituir aqui embaixo. Então, tá aí. Eu encontrei aí uma relação de L, F0, tração, no caso, peso e densidade linear, e lá na outra equação, bem semelhante, não é verdade? Só que eu tenho um 2 ali embaixo dividindo, olha só, L vezes F0 sobre 2 ao quadrado, igual ao peso menos empuxo sobre a densidade linear. Ok? Bom, eu vou me valer agora, olha, de que esse termo aqui está presente aqui em cima. Tá? E eu vou pegar esse 2 e elevar ao quadrado. Pegar aqui essa relação e substituir aqui, olha. Olha o que eu vou encontrar. Então, peso sobre 4 vezes a densidade linear é igual ao peso menos o empuxo dividido pela densidade linear. Que eu também vou simplificar dos dois lados da igualdade. Tá? Então, eu simplifico aqui a densidade linear. Passo esse 4 multiplicando aqui. Tá certo? Vou isolar o peso e depois divido pelo empuxo. Tá certo? Então, eu vou encontrar aí 4/3. E o peso sobre o empuxo, eu vou obter a relação aqui, olha, da densidade do objeto e da densidade do líquido. Afinal de contas, o que ele falou? Ele falou que o objeto está totalmente submerso. Então, no cálculo do empuxo, que você tem densidade do líquido, gravidade local e o volume do líquido deslocado, isso vai ser igual ao volume do próprio objeto, que lá em cima eu vou usar, né? Eu tenho mg, aí eu vou usar no lugar de m, densidade vezes o volume do objeto. Tá certo? É a gravidade local. Então, você vai simplificar a gravidade, vai simplificar o volume, por isso que você já tem a relação direta aqui entre as densidades. Tá certo? Vale a pena você pegar essa questão e resolver novamente. Bem interessante. O que vai me dar aí como alternativa correta a letra B. Ok? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, nós devemos entrar aí na parte de acústica. Vamos falar também rapidamente de ondas sonoras.
tá certo? E já estamos terminando aí o volume 2 do nosso curso. Em breve vamos entrar aí no último volume, volume 3, a parte de eletricidade e magnetismo. Tá gostando das aulas? Compartilhe com os colegas, dá o seu joinha. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho, tá certo? Então eu te vejo aí na próxima aula.